mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 36 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024 e até 1h27 da tarde. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou mesmo no celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e por lá você também consegue nos acompanhar. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E durante este mês de fevereiro, a cor roxa é utilizada em diversos meios de comunicação com o objetivo de atentar para a conscientização e combate de algumas doenças, entre elas o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e também relação social. Com o passar do tempo, ela também pode interferir no comportamento e personalidade de cada pessoa. O Alzheimer é a causa mais comum de demência, um grupo de distúrbios cerebrais que causam perda de habilidade intelectuais e social. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. 6% delas têm a doença de Alzheimer, segundo os dados da Associação Brasileira de Alzheimer. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, né? O que realmente é o Alzheimer? Já sabe o que causa essa doença? Tem um público mais suscetível, a desenvolver? Tem alguma relação genética, hereditária? Quais são os sintomas? Como diferenciar aí um esquecimento do Alzheimer, de demência? Essas e outras dúvidas, o nosso convidado hoje vai nos auxiliar neste bate-papo e você, claro, é convidado a participar conosco. Mande a sua pergunta em texto ou em áudio, um áudio ali mais curtinho para que nós consigamos atender todos os ouvintes. O nosso WhatsApp liberado, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Será para nós uma alegria termos a sua participação. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Por sinal, é a última sexta-feira deste mês de fevereiro. A próxima já é março aí, né? Mas, Mônica, conta pra gente o que os meteorologistas preveem para hoje, né? Depois de uma semana de tanta instabilidade no tempo, né? Sol, chuva, temperaturas mais amenas, bastante calor. Qual é a previsão para hoje? Mônica, boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, tempo bem instável nesta semana e hoje, sexta-feira, segundo a previsão do tempo no Vale do Paraíba, devemos ter um dia de sol com aumento de nuvens no decorrer das horas e tem chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima fica em 30 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de sol, aumento de nuvens e com chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e a máxima fica em 31 graus em São Sebastião e Caraguá. Na Serra, mínima de 17 e a máxima fica em 25 graus em São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Meio-dia mais 40 minutos e, como eu disse, hoje é sexta-feira, vamos falar de um assunto bem importante, minha gente, sobre o Alzheimer, né? Vamos falar sobre os sinais, os sintomas, os tratamentos, né? E de que maneira nós podemos aí, de alguma forma, prevenir. Se há como prevenir, de que maneira podemos fazer isso? Quem nos auxilia neste tema é o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior. Ele que é médico geriatra e, mais uma vez, está conosco
conosco aqui ao vivo nesse dia 23 de fevereiro. Doutor Celso, que alegria mais uma vez poder recebê-lo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Uma ótima tarde aí a todos os ouvintes e internautas. Com certeza. Lembrando que o WhatsApp está liberado 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode participar conosco, mandando a sua pergunta, a sua mensagem e interagir conosco. Doutor, falar em Fevereiro Roxo, para muitas pessoas, né, pode talvez nem se dar conta, mas é um mês de conscientização, não só do Alzheimer, de outras doenças, mas do Alzheimer. É uma campanha importante? Vocês, como geriatra, percebem a importância de se trabalhar ou mesmo de se conscientizar e alertar a população sobre essa doença? Isso é fundamental, né? Eu acho que essas campanhas que são feitas, né, mensalmente, são muito interessantes, né, para nos conscientizar, para termos essas oportunidades de conversar sobre o assunto, né, porque realmente há muitas dúvidas sobre isso, né, e muito pouco conhecimento, de fato. Então é um momento da gente tirar essas dúvidas, né, lembrar da importância dessas doenças. Na maior parte das vezes a gente está preocupado com a saúde física, mas a gente esquece da saúde mental, né? Então é um momento propício para isso. Então acho que é muito interessante a gente poder fazer essas discussões. Agora, doutor Celso, antes até da gente falar um pouco mais sobre o Alzheimer, quando a gente fala sobre essa doença, né, muitas vezes só vem na nossa cabeça o idoso, né? E eu acho que talvez seja aí uma falha nossa de pensar assim, não, mas não tô na idade ainda de ter essa doença. Isso é realmente um erro, porque a gente quer só pensar quando já está na idade, às vezes já desenvolveu sem a gente perceber, né? Não dando importância, porque ainda sou jovem, ainda não devo me preocupar com isso. É algo que a gente deve ficar atento? Excelente, é perfeita a pergunta, porque apesar das demências de modo geral, né, de fato ocorrer na terceira idade, ou seja, a partir dos 60, principalmente depois dos 65 anos, 95% dos casos estão associados a essa idade, 5% dos casos são demências pré-senis, ou seja, acontecem antes dos 60 anos. Né? Inclusive o primeiro caso descrito, né, que foi em 1906 por Alois Alzheimer, né, um psiquiatra alemão, foi com uma paciente de 50 anos, o primeiro caso. Né? Mas, de fato, a maioria acontece na terceira idade. E a gente sabe que as manifestações iniciais acontecem muitos anos antes do diagnóstico. Olha só. Muitos anos antes, né? Então, essas pequenas falhas, por isso que sempre é interessante uma atenção, né? Olha, tá falhando a memória, né? A questão da atenção, tô perdendo concentração, alterações comportamentais, como foi descrito aqui na introdução, né? A pessoa sempre teve um comportamento, começa a ter um comportamento diferente, é um motivo de atenção, dificuldades na execução. Muitas vezes sabe exatamente o que precisa ser feito, mas na hora da execução tem dificuldade na realização, né? Por exemplo, de um prato que sempre está acostumado a fazer, perde um pouco a sequência da realização, né? Atividades que sempre fez e agora tem dificuldade, por exemplo, ou precisa de uma ajuda. Né? Então são alguns sinais que a gente precisa de fato nos atentar, porque infelizmente uma doença comum e começa devagar, é uma doença muito insidiosa. Então a gente precisa estar atento, independente da idade, né? Até mesmo na questão do geriatra, né? 60 anos é apenas um número, um marco social. Então a gente tem que se preocupar com a saúde física e mental muito antes disso. E é tão interessante, né, doutor Celso, a gente pensar sobre esse assunto, né? O senhor falando aí, eu fico imaginando, né? Isso, quando teve o primeiro caso, olha a quantidade, né? Olha quando foi, faz muito tempo. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E se naquela época já tinha essa questão, né, que foi observada, muito bem observada, eu fico pensando nos dias atuais, né, onde nós vivemos numa agitação o tempo todo, né, com estímulo o tempo todo, né, a cobrança parece que cada dia que passa é maior, as pessoas adoecendo mais mentalmente. Eu fico pensando, né, será que isso daqui a um tempo não pode de alguma forma transferir isso para o nosso organismo, a gente desenvolver doenças a partir disso, porque pensa, né, a vida que a gente tinha há uns anos atrás, vamos pensar em nós quanto crianças, a gente deve ter a mesma faixa etária aqui. Sim.
nossa rotina era totalmente diferente. A gente estudava e brincava, né? Hoje em dia, não, as crianças já têm responsabilidade, atividades diárias aí, fora a escola. Brincar fica, às vezes, de lado. A gente tem que pensar um pouco nisso também, né? Nessa nossa vida corrida, né? Tirar um tempinho realmente para cuidar, seja numa atividade física, num bem-estar, fazer algo, um hobby, né? Hoje em dia a gente nem ouve mais as pessoas falando que tem hobby. A pessoa não tem tempo, né? Ter hobby é ficar em casa descansando, porque não tem tempo para nada, né, doutor? Perfeito, é exatamente isso. Quando a gente pensa, né, no Alzheimer, a gente pensa no cérebro em si. Sim. Mas a gente sabe que todos esses fatores internos e externos Sim. colaboram muito para o aparecimento ou para a prevenção da doença, né? Para evitar o aparecimento da doença. Então, os fatores que a gente chama de proteção e os fatores de riscos, né? Inclusive esses extracorporais, digamos assim, né? A questão social, a questão familiar, né? A questão espiritual, tudo isso tem um impacto na prevenção e até mesmo no tratamento dessas doenças. Com certeza. Mandar um abraço aqui para o Alci Santana, diz que está lá ligadinho no programa aqui, um tema muito importante para todos nós. Um abraço para você, obrigada pela companhia. Tem também aqui, oi, boa tarde, eu sou da Missão Web Vida Nova. Olá, obrigada. Estou aqui acompanhando tudo, muito obrigada, viu, pela sintonia. Quero fazer uma pergunta. Como identificar os sintomas do Alzheimer? Excelente pergunta. A senhora colocou o nome, manda seu nome pra gente aqui. E aí, doutor, como é que a gente deve ficar atento, né? Já que o senhor falou que a gente pode, de alguma forma, perceber isso anos antes aí, é muito importante que possamos ficar alertas ali, né? Quase sempre, o mais comum é a alteração de memória, né? Principalmente a memória recente, que é a memória atual. A memória antiga, ela é uma memória mais resistente, então dificilmente vai ter falhas em memórias de 10, 20, 30 anos atrás. São as memórias recentes. Esse é o sintoma mais comum, tá? E nem toda falha de memória é demência. Tá? Importante isso, né, doutor? Isso, por isso que é importante o profissional, né, o geriatra, o neurologista, o psiquiatra ou um neuropsicólogo fazer as avaliações para diferenciar o que é normal do que não é normal, tá? Mas a de praxe é isso, as alterações relacionadas à memória que prejudicam o dia a dia. Então não é qualquer falha de memória. Essa falha de memória tem que trazer prejuízo no seu dia a dia. Ou seja, a partir dessa falha de memória eu não consigo concretizar alguma atitude, uma execução de algo que eu estou planejando. Então tem que ter consequência. Esse prejuízo tem que ter consequência, senão a gente não consegue fechar o quadro de Alzheimer, tá? É só falha de memória, né, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. É uma etapa anterior, mas já acende aí um alerta que a gente falou, opa, tá tendo algumas falhas, né? Então, esse é o principal, falhas de memória recente. Mas, como cada departamento do nosso cérebro, ele é responsável por uma função, outras áreas podem também ser os primeiros sintomas, né? Então, déficits de atenção, dificuldade com cálculos, né? Então, essa é uma pessoa que sempre trabalhou com cálculo, agora está com dificuldade em realização dessas atividades, é uma área, outra área específica do cérebro, também pode ser uma manifestação, né? Como a gente falou, alterações comportamentais, né? Seja depressão ou ansiedade, alterações de comportamento, a pessoa sempre foi calma, agora está agressiva, a pessoa sempre foi calma, agora começa a falar palavrão. Então, alterações de comportamento é outra possibilidade. Né? Então, desorientações temporais e espaciais, né? Nossa, que dia que é hoje mesmo? Confunde os dias da semana, meses do ano, né? Começa a ter confusões com datas, né? Aniversários que antes sabia, agora, nossa, não lembro mais qual é o aniversário dela. Desorientações espaciais, né? Por exemplo, eu estou fazendo um passeio, nossa, mas aonde que eu vou mesmo? Né? Para onde que era que eu tinha que virar? Era para a esquerda, para a direita? Começa a ter algumas confusões. Onde que eu estacionei mesmo o carro? Né? Ou às vezes se perde mesmo, né? Vai fazer um trajeto, ela se perde completamente. Então são outras manifestações. Lembrando que muitas vezes a própria pessoa pode não perceber essas dificuldades ou relevar as dificuldades. Ah, não, isso é normal mesmo, eu estou meio desatento ultimamente. Tô cansada, estou com uma preocupação no trabalho, que pode acontecer mesmo, sim, né? Às vezes não é nem falha de memória, é desatenção, né? A gente está fazendo uma coisa e já está pensando na outra, então nem se concentra naquilo. Então entra de um lado que a pessoa falou e some, né, do outro.
Então, por isso que muitas vezes é importante os familiares, né, ou as pessoas próximas do círculo de amizade daquela pessoa em nos relatar, né, nas consultas, tá? Porque junto com a descrição do paciente, mais do familiar, a avaliação médica, os testes neurológicos que fazemos, aí sim a gente consegue fechar de fato um diagnóstico ou, infelizmente, essa tendência a ter um diagnóstico de comprometimento cognitivo leve ou até mesmo demência. Doutora, as perguntas chegando aqui, você, claro, participe conosco, 12 30 19 8801, doutor Celso Guido Leles Vieira Júnior, médico geriatra, hoje participando conosco, falando aí sobre a conscientização do Alzheimer neste mês de fevereiro aí. É a Lúcia, do Parque Novo Horizonte, aqui de São José dos Campos. Boa tarde, gostaria de perguntar para o doutor se trocar os nomes de pessoas é preocupante? Isso, esse é um outro departamento, digamos assim, do cérebro, né? Nomeação, os nomes. Então, tanto na questão visual quanto do nome em si, né? Não reconhecer a pessoa em si, aquelas características faciais, quanto a nomeação. Mas aí por isso que tem o comparativo, né? Porque tem pessoas que têm dificuldades para nome. Sempre verdade. Teve. Nossa, né? eu conheço uma pessoa que troca meu nome sempre. Eu também sou muito disso daí. Então é o jeito já de ser. Ou seja, a pessoa já não treina muito mesmo aquela área específica do cérebro. E aí acaba sendo o padrão dela, né? Então o que a gente fica preocupado e a gente faz a avaliação nas consultas é como era e como está. Tem que ter esse comparativo, né? Então, a mesma coisa com cálculo. Sempre teve dificuldade com cálculo. Não vai ser agora que ela vai ter pontuações altas no teste de cálculos, né? Então, é nesse sentido. Tem que ter o comparativo. Se a pessoa, né, não consegue nos dar esse parâmetro, os familiares ou algum amigo nos dá para a gente poder, de fato, ver o quanto que isso é impactante para essa pessoa. Doutora, tem uma colocação bem interessante aqui, a pessoa não se identificou, mas ela diz aqui, parabéns pelo assunto, e acho tão interessante quando você comenta sobre essa questão do dia a dia, da correria e da tecnologia. Penso que a tecnologia nos ajuda muito, mas também tem nos atrapalhado. Hoje, quem tem uma agenda para anotar o número dos telefones? Quem faz anotações à mão? Acredito que tudo isso era importante, porque ali, de alguma forma, ajudava a nossa memória a guardar. A pessoa não se identificou, se você estiver nos acompanhando, manda aí, super legal. E Perfeito. É verdade, não é? O raciocínio é exatamente esse. Agora, né? tudo é no celular, né? A gente terceiriza a memória para o celular. Como a que minha pode? memória está aqui nesse dispositivo. Né? Se descarrega. Se descarregou, eu tô sem memória. Porque a gente não faz o esforço de memorizar, né? Então aí entra as associações, técnicas de memorização, né? De números, de nomes de pessoas, de locais. A gente vai terceirizando e de fato vai deixando de exercitar essa área cerebral, né? E uma das estratégias mais importantes de prevenção é manter todas as áreas cerebrais ativadas. Né? Porque com o passar do tempo, de fato, há perdas de neurônios, isso é normal. Mas a maioria dos neurônios, eles estão lá, digamos assim, em stand-by, eles estão lá adormecidos, né? Mas esse adormecimento é negativo para o neurônio. Né? Então a gente precisa do cérebro todo ativado. Então a gente precisa estar sempre ativando todos esses agrupamentos. A memória, atenção, concentração, raciocínio, lógica, exercícios de lógica. Então temos que estar sempre ativando esses neurônios para não deixarem eles ficarem adormecidos. Ô, doutor, então para a gente entender aí, né, o nosso cérebro inteiro é dividido, é como se fosse uma casa com vários cômodos, é isso? Vários departamentos, isso mesmo. Nossa! É como é o nosso músculo, o nosso sistema músculo-esquelético, né? Então a gente tem o bíceps, o tríceps, o músculo da perna, lombar, quadríceps. E a gente precisa exercitar todos esses agrupamentos, né? Não adianta a gente ir na academia ficar treinando só bíceps. Aí fica daquele jeito, Ou mulher né? só Enorme treinando perna, né? Exato. Então a gente tem que treinar todos esses departamentos, né? Então, ir na academia para treinar todos os agrupamentos. O nosso cérebro é assim também, né? Então por isso que a gente tem que sair um pouquinho do automático, porque a rotina é boa até certo ponto. A partir do momento que é sempre aquilo, a gente está ativando sempre os mesmos agrupamentos neuronais. E a gente quer ativar outros neurônios.
Então, por isso que quanto mais ativo a gente for e mais coisas diferentes fazemos, melhor é. Isso é um fator de promoção, de prevenção, inclusive das demências degenerativas. Então, quanto mais ativo, melhor, independente da idade, né? E aí entra um quadro negativo, né? Na maior parte das vezes, a gente vai se aposentando do trabalho e aposenta de tudo. Verdade. Né? Agora eu não quero aprender mais nada, né? Eu já aprendi tudo que tinha que aprender, então agora eu quero desaprender. Vai deixando de fazer as coisas, vai se aposentando dos amigos, aposentando das atividades profissionais, se aposentando da família, a gente vai ficando cada vez menos ativo, mais no nosso mundinho ali, e isso acaba sendo super negativo, porque a gente vai deixando todas essas áreas que deveriam ser estimuladas adormecer, e isso facilita a morte neuronal. Com certeza. Hoje nós estamos conversando com o médico geriatra, Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, falando um pouquinho aí sobre o Fevereiro Roxo, né? Esse mês de conscientização sobre o Alzheimer. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já. Tem mais participações, você continue mandando pra gente a sua mensagem, 12 3019 8801. Daqui a pouquinho a gente volta para falar em relação à questão genética, hereditária, se tem alguma relação, né? Como é que a gente pode, de alguma forma aí, ajudar nessa prevenção, minha gente. Se tem ali uma poção mágica, alguma forma de prevenir, o Dr. Celso vai nos ajudar aqui para que possamos já cuidar da nossa saúde aí, não só, né, a saúde do corpo, mas a saúde da nossa mente, para estarmos aí bem todos os dias. Voltamos já já. Pontualmente, 13h, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior. Ele que é médico geriatra, está conosco aqui falando um pouquinho sobre a campanha Fevereiro Roxo, né, de conscientização de algumas doenças, entre elas o Alzheimer. E você, claro, é convidado a participar conosco, mandando a sua pergunta, a sua dúvida para o 12 3019 8801, 12 3019 8801. Manda pra gente aqui a sua participação, como fez aqui a dona Lourdes Galdino, mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir, André? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutor. Lourdes. Como sempre, né? Você levando especialista aí, muito, muito bom, viu? Ah, que bom. O programa de hoje. Então, eu sou a Lourdes Galdino de Jacareí. Eu sou assim, às vezes eu troco os nomes das pessoas. E outra coisa, quando eu demoro muito a ver as pessoas, eu encontro com as pessoas, aí eu fico até com vergonha, porque eu fico batendo papo com a pessoa e esqueço o nome da pessoa. Depois é que eu vou lembrar o nome da pessoa, menino. Te entendo. Será que isso é alguma coisa de Alzheimer? E outra coisa também, eu tenho labirintite desde nova, então fiz já muito tratamento, mas de vez em quando, como as coisas que não faz bem, aí eu tenho crise. Hoje mesmo eu estou com começo de crise de labirintite, né? Aí eu quero saber se quem já teve muito labirintite, assim como eu, fiz exame, fiz tratamento, aí tem possibilidade de, quando tiver mais velha ainda, que eu também não sou nova, né? Essa dona Lourdes. Vai ter um espírito aí muito jovem. Tem possibilidade de mal de Alzheimer ou não? Obrigada. Mas eu troco o nome das pessoas, mas aí de repente eu lembro, sabe? Ah, entendemos. Obrigada, Um viu, abraço, dona Lourdes? fique com Deus, muito obrigada. Amém. Aí, a dona Lourdes, o astral lá em cima, né, doutora? Isso já é muito bom, né? Já é metade do caminho andado. É. Mas não, a questão da labirintite não tem associação com o aparecimento da doença de Alzheimer. Até porque, né, doutor, a labirintite a gente sente ali a tontura na cabeça, né? Mas ela, na verdade, não é da cabeça, é labirinto. É do labirinto, é do labirinto. É outro departamento, outro digamos departamento, assim. né? Não tem relação. No entanto, a dificuldade auditiva, o déficit auditivo, esse tem relação. Olha só. Tá? A gente sabe que quem tem dificuldade de audição tem mais predisposição ao aparecimento do Alzheimer. Tá? Então é um sinal de alerta. Até mesmo na questão do que a gente está falando, da tendência ao isolamento, deixando de fazer as coisas. Porque à medida que a gente tem dificuldade de ouvir, principalmente num ambiente que tem mais pessoas falando, fica muito difícil. A pessoa ouve, mas não entende. Sim, sim. Então a pessoa vai deixando de participar das coisas porque não consegue entrar ali na conversa, não consegue entender direito. Então é um fator a se preocupar. Tá? Dificuldade auditiva, tá? Já em relação à questão da nomeação, né, isso também não está associado diretamente, mas pode, junto com outros sintomas,
estar associado. É por isso a necessidade de uma avaliação, né? Mas comparando mais uma vez, se o padrão sempre foi o mesmo, não é agora que vai nos preocupar, tá? Mas independente de não ser, né, associada a quadros demenciais, Alzheimer, as falhas já é um indicativo de que há necessidade de um treinamento. Sim. Certo? Tá falhando aqui. Opa, aqui a minha musculatura, puxa, não tô conseguindo mais ter a força que eu tinha antes. Opa, então eu preciso treinar melhor esse músculo, eu preciso alongar melhor. Então, a mesma coisa, a nomeação, tô tendo mais dificuldade com nomeação. Então, então vamos começar um treinamento de nomeação. Até porque tem várias estratégias de treinamento, né? E a profissional, assim como a gente tem, por exemplo, o personal, a fisioterapeuta para ajudar na musculatura, a gente tem, por exemplo, a terapeuta ocupacional, Sim. que é uma das profissionais mais importantes em lidar com essas atividades cerebrais, né? Seja para treinamento de memória, de atenção, concentração, raciocínio, lógico, orientações. Então é um profissional importante, né? Hoje pouco conhecido, né? Verdade. Muita gente nem sabe que existe essa profissional, a terapia ocupacional. E é uma profissional importantíssima, assim como a neuropsicóloga também pode fazer esses treinamentos, né? Hoje vem se divulgando cada vez mais a importância da ginástica cerebral, Tem escolas as atividades hoje, né? para a memória, Sim. né? Então isso é importante, a gente precisa criar essa consciência. Opa, tá falhando, não é doença, mas eu preciso treinar porque eu consigo melhorar. A gente sempre pode melhorar a nossa performance, tá? Então a gente sempre pode, mesmo com o nosso envelhecimento, criar uma versão nossa melhor do que foi ontem, independente da idade. Ah, não, com a idade eu vou só piorando as coisas. Não, não é verdade, não. Vai piorando porque vai deixando de fazer as coisas. Aí vai meio, né, vai enfraquecendo, assim como o músculo. Se não treina, enfraquece mesmo. O cérebro é a mesma coisa. E deixar de lado aquilo, né? Ah, isso é normal pela idade, né? Ah, faz parte da idade. Não é assim, né, minha gente? Não é assim. É falta de treino, é falta de exercício. E eu acho que essa questão, por exemplo, do esquecimento, né, doutor? Quem nunca, minha gente, eu, várias vezes, quem nunca saiu de casa e ficou assim, será que eu tranquei a porta? Será que eu travei o carro? Aperta ali o controle várias vezes. Isso acontece, mas como o doutor bem colocou, é falta o quê? Falta de atenção. Porque às vezes você tá fazendo aquilo, mas já pensando na outra coisa. Mas isso também é um sinal pra gente, como o doutor bem colocou, não é Alzheimer, mas sim para a gente ficar mais atento, porque essa falta de atenção pode causar um acidente, pode causar outras questões, né, doutor? Sim, até mesmo síndromes emocionais, Sim. né? Uma ansiedade, uma síndrome do pânico. A gente tá tão acelerado, como eu falado na introdução, né? Tá tão num ritmo acelerado que realmente a síndrome ansiosa, pânico, isso é muito comum e isso realmente reduz muito a qualidade de vida, quando não a questão da depressão, né? A gente acaba entrando num quadro realmente doentio. Inclusive tem uma pergunta sobre isso aqui, doutor. A Sandra, ela é de Jacareí e pergunta: olá, boa tarde. Gostaria de saber se existe alguma relação com depressão e síndrome do pânico com Alzheimer ou demência. Minha mãe tem mais de 80 anos, começou com depressão, síndrome do pânico e a gente já percebe alguns sinais de Alzheimer. Perfeito. A questão comportamental pode estar associada sim, né? Mas não é geralmente o sintoma isolado, é um conjunto de informações. Mas a gente sabe que... E o contrário também. Às vezes a gente acha que é demência e na verdade é depressão. Olha, é verdade. Tá? Então elas podem estar associadas ou não. Então precisa de uma avaliação para poder diferenciar, tá? Mas a depressão em si não é um fator. Tá? Mas, por exemplo, né, a pessoa que tem uma tendência a ficar mais em isolamento, então tem menos interação, isso acaba sendo um fator que predispõe ou facilita as falhas de memória. Então, tenho menos interação, tenho menos estímulo para o cérebro, isso acaba sendo um fator negativo, nesse sentido. Não a depressão em si como causa de Alzheimer. Muito bem, mais participação aqui. O pessoal tá animado hoje aqui, doutor, trazendo esse tema tão importante. O Rodolfo, ele é do Buquirim, aqui em São José. Boa tarde, pessoal da Canção Nova. Minha mãe teve Alzheimer e acompanhei
em tudo. Passava nos médicos, principalmente na médica que cuidava dessa doença, que infelizmente ela foi internada no hospital, obtendo todos os respaldos, mas devido ao aumento da demência e outras complicações, foi morar com Deus em 2016. Mas a minha questão é sobre a idade que pode surgir essa demência, porque eu fiz essa pergunta para a doutora na época e ela me respondeu rapidamente que só aparecia somente nos idosos e me olhou de um jeito estranho, a impressão que deu que eu estava fazendo uma pergunta boba. Ouvindo o doutor falando sobre a pessoa com demência me faz lembrar tudo o que minha mãe fazia, mas acompanhamos em tudo. Obrigada, doutor. Eu sou o Rodolfo, do Sertãozinho, Boquirim, aqui em São José dos Campos. Se eu não me engano, lá acho que é área rural até, né? Nos acompanhando lá. Que legal. Tá ouvindo, será pela internet, pelo aplicativo, tá lá acompanhando. Que interessante, sentimos muito, né, pela sua mãe aí, mas que bom que você acompanhou, isso é muito importante também, mostra aí o quanto você cuidou dela também, né, doutor, que é muito importante, mas essa questão da demência, acho que é preocupação, ainda mais quando se tem um quadro, a mãe teve, né, a gente se preocupa com a questão hereditária também, né? Excelente pergunta, Rodolfo. E a gente sabe que o Alzheimer ou a demência não é uma doença hereditária, ou seja, não é porque o pai ou a mãe tem que eu vou ter, né? Mas então, a gente sabe, não tem uma relação hereditária direta. A gente considera quando tem um quadro próximo, né, o pai, a mãe ou irmãos, de um fator de risco, ou seja, se há um caso na família, eu tenho mais chance de ter do que uma pessoa que não tenha caso na família. Sim. Tá? Então isso a gente chama de fator de risco, tá? Então é aquela história, por exemplo, fumar está associado a câncer de pulmão? Toda pessoa que fuma vai ter câncer de pulmão? Não. Mas a gente sabe que tem mais risco do que uma pessoa que não fuma. Tá? A gente chama fator de risco. É importante a gente citar isso porque não é só a questão genética. A genética é uma parte só, né? Na verdade é a menor parte. A gente sabe que 75% dos fatores que vão levar a gente a ter o quadro demencial, o Alzheimer, não é o componente genético, é o nosso estilo de vida. É o que a gente pensa, é o que a gente faz e é o que a gente come. Tá? É isso que vai levar. O fator genético, claro, tem a sua importância, a sua relevância. Mas o fator estilo de vida é muito mais significativo. Então, por isso que a gente tem que pensar nesses fatores, né? Até porque a gente não consegue ainda alterar a questão genética, né? Se a gente tem esse fator de risco, a gente não consegue ainda intervir. Em compensação, os fatores mais importantes a gente consegue intervir, né? No sedentarismo, na questão da alimentação, na questão do controle das doenças, né? Um acompanhamento médico. A gente sabe que controlando pressão, controlando melhor diabetes, controlando colesterol, as doenças cardiometabólicas, a gente diminui muito a chance do aparecimento do Alzheimer. Então a gente tem que pensar na genética, mas principalmente no estilo de vida. Agora, doutor, ele questiona aqui, que eu acho que é a preocupação dele em relação à questão da idade. Existe ali uma idade que a gente deve falar assim, opa, melhor eu procurar mesmo uma ajuda, porque tem alguma coisa aqui que não é só a falta de atenção, não? Sim, como as demências pré-senis, infelizmente existe, né? 5% das demências estão associados à idade menor que 60 anos, tá? E à medida que a gente vai envelhecendo, vai aumentando a chance de ter os quadros demenciais. Então, sim, se tem as falhas de memória, de atenção, concentração, em repetição e atrapalhando a qualidade de vida, atrapalhando a função, isso é um alerta independente da idade, tá? Então, claro que quase sempre é na faixa dos seus 50 anos, tá bom? Existe caso de demência mais precoce? Existe. Mas a maioria é em torno dos 55, 60 anos. Agora, doutor Celso, existem níveis de Alzheimer? Sim, a gente separa isso em graus, né? A grosso modo falando, né, é o grau leve, moderado e grave, né? Entre o diagnóstico e a forma grave, em média de 10 a 12 anos a evolução. Então é uma doença muito insidiosa, é lenta a progressão. Mas mais de uma década aí. Mais de uma década. Principalmente se a gente consegue controlar os fatores associados, né? A pressão, diabetes, colesterol, tabagismo, sedentarismo, a questão de álcool. A gente consegue otimizar com medicações, né? A reabilitação cognitiva, que é o estímulo cognitivo, são os exercícios para a memória, né?
tudo isso em conjunto, porque é uma atividade, é um tratamento que exige múltiplos especialistas. Né? Não é só o médico, não é só o remédio. Às vezes nos procuram isso, né? Procurando no consultório querendo o remédio para o Alzheimer, né? Mas o remédio é uma parte do tratamento, né? A outra metade é toda essa estimulação, é um trabalho de equipe, de família, multiprofissional, né? Então, precisamos dessa equipe para poder fazer, de fato, um tratamento e prevenir. Mas, a grosso modo, é isso, de leve, médio e grave. O médio a gente classifica quando a pessoa já tem dificuldades nas atividades básicas, né? Então, as atividades básicas quais são? Se alimentar sozinho, tá? É a questão da higiene, dificuldade, então, por exemplo, na hora do banho. Puxa, qual que é a sequência aqui mesmo, né? Ou não toma banho completo, lava só o corpo, esquece da cabeça. A dificuldade na higiene, tanto da questão da urina quanto das fezes, né? Isso a gente chama de atividades básicas. Sim. Tá? E as atividades instrumentais, geralmente são as que primeiro falha, né? Então, dificuldade em controlar, por exemplo, medicação. A pessoa se perde ali nos remédios, né? Deixa de tomar ou toma mais. Essa é uma atividade que a gente chama de instrumental. São as primeiras que elas fazem. Quanto mais complexa a atividade, são as manifestações mais iniciais, né? Quanto mais simples a atividade, são nas fases mais avançadas. Então a gente vai perdendo as mais difíceis e depois as mais fáceis. Então essa é mais ou menos a classificação que a gente utiliza. Muito bem, o Rodolfo está agradecendo aqui, diz que agora sim, está esclarecido para ele lá. Um abraço, Rodolfo. Tem mais participação em áudio aqui? Vamos ouvir, André? Boa tarde, pessoal do Canção Nova. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Célia? Um assunto muito interessante hoje, viu? Que bom que você está gostando. Eu me chamo Célia, moro em Caçapava. Ah, de Caçapava, que legal. Estou ouvindo vocês. Parabéns. Obrigada. Pelo programa de hoje. Obrigada, querida. Um abraço para você, para todos aí de Caçapava, lá ligadinhos, né? Ô, doutor, agora fala uma coisa pra gente, né? Existe um exame que comprove que a pessoa, ela tá com Alzheimer ou não? Isso é ali realmente toda aquela investigação, aquele bate-papo ali com o profissional, os familiares, o paciente, como é que funciona isso? Perfeita, excelente pergunta, Vanessa. A priori, o diagnóstico é clínico. Ou seja, não precisa de exames para a gente fazer diagnóstico de Alzheimer ou diagnóstico de demência, tá bom? É clínico, ou seja, é o que os familiares, o paciente nos relatam associado aos testes cognitivos. Isso a gente já consegue fazer o diagnóstico. No entanto, a gente faz a solicitação de exames para excluir doenças que podem se assemelhar ao Alzheimer. Tem, então, algumas doenças que confundem. A depressão é uma delas. Né? Então, a pessoa está com depressão, mas parece que é uma demência. Né? Então, a gente sempre chama que é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente precisa afastar algumas coisas, né? Alterações tireoidianas, que é o hormônio que controla o metabolismo inteiro. Alterações de tireoide dão sintomas semelhantes ao Alzheimer. Deficiência de vitamina B12, né? AVCs, né? Que são derrames silenciosos, né? Tumores cerebrais. Então, a gente acaba pedindo, sim, os exames de imagem, exames de laboratório para excluir outras doenças. Não porque precisa dele para a gente fazer o diagnóstico de Alzheimer, tá? E mesmo hoje, né, os testes genéticos ou aqueles exames que são feitos em líquor, PET scan, são exames que complementam, não são obrigatórios, até porque não é rotina a gente pedir esse tipo de exame, tá? São exames caríssimos. E tem também a questão legal, né? Mesmo, sabe, puxa, eu tenho a genética para ter Alzheimer, né? Quais são os problemas legais associados a esse tipo de diagnóstico? Até porque a gente não consegue fazer nada. Não tem nenhum remédio que evita o aparecimento do Alzheimer, tá? Então, isso pode gerar um problema, em vez de ajudar, acaba gerando outro problema. Olha só, há mais uma participação lá, boa tarde. Gostaria de saber,
Tenho 72 anos, moro sozinha, sou viúva, meus filhos já não moram mais em casa e realmente percebi que já estava esquecendo coisas básicas do meu dia a dia. Que belezinha, começou a ouvir a Canção Nova, vocês falando sobre o estudo da palavra e hoje, todos os dias, levanto, faço a minha leitura da Bíblia, pego o meu caderninho, faço minhas anotações e percebi que isso me ajuda demais. Parabéns pelo assunto. Olha que belezinha, doutor. Que legal. E ela tem um momento de estudo dela, né? Então, ela para fazer isso, né? Normalmente a gente não para mais, não tem tempo para parar. Infelizmente, né? Então, ela está promovendo qualidade de vida, bem-estar, né? Psicológico, espiritual, né? Consigo mesmo. Então, excelente. E pegar um caderninho, anotar, ler, são coisas que muitas vezes a gente não dá mais valor, né? Às vezes a gente mal lê alguma coisa, lê na tela e correndo de qualquer jeito, quando na verdade tudo isso faz parte, né, desse estímulo, dessa movimentação. E com certeza acredito que ainda hoje muitas pessoas devam perguntar pro doutor assim, doutor, palavra cruzada ajuda na prevenção do Alzheimer, né? Quem nunca, né? Ficou ali com a palavrinha cruzada. Hoje talvez nem tanto, porque antigamente a gente tinha nos jornais impressos, né? Verdade. E hoje em dia, com toda essa tecnologia, mas isso é comum ainda, doutor? É muito comum e é ótimo que faça a palavra cruzada, mas volto naquele exemplo que a gente falou da academia. Não adianta ir na academia ficar só treinando o bíceps, né? Vai fazendo palavra cruzada o dia todo. Só esse tipo de exercício. Não adianta, tem que treinar outras áreas, né? Então a pintura, a escrita, né? Fazer uma redação como a nossa ouvinte, ter o tempo para ler um livro, por exemplo, né? Desenvolver uma habilidade manual, né? Aprender um instrumento musical, aprender como mexer nessa questão da internet, né? Mexer nessa questão das redes sociais, aprender uma nova língua. É por isso que tem cursos hoje de memória, para a gente poder treinar todas essas áreas cerebrais. Tá? De maneira diferenciada, dia a dia. De maneira diferenciada, né? Específica para aquela dificuldade, para aquela pessoa em si, né? Então, acho que é importante procurar o profissional ou fazer um treinamento mais amplo, tá? Não é para deixar de fazer a palavra cruzada. Continua com a palavra cruzada, com o crochê, com o bordado, com a pintura, mas temos que fazer outras estimulações. Agora, doutor Celso, a gente já tem aí um contato faz alguns anos e algo que o senhor sempre comenta, que eu acho muito interessante, que quando se pensa em Alzheimer é a questão social, né? E principalmente pensar hoje no convívio social. Nosso ouvinte diz aqui que é viúva, mora sozinha, os filhos cresceram, se casaram, ou seja, se ela não cuidar disso, não fizer, vai ficando realmente sozinha, isolada. Como é que fica o convívio social? Aquele cafezinho com as amigas, aquela caminhada, aquela ida na igreja, vai lá no terço dos homens, no caso dos homens, vai lá no terço, na Vigília das Mães, a dona Lourdes aí é da Vigília das Mães. Esse tipo de atividade é benéfico e pode ajudar a prevenir? Olha, que interessante, né? Geralmente, a gente não valoriza isso, né? Acha hoje que é as redes sociais, são as amizades virtuais, né? A gente não tem mais essa questão das amizades que se tinha antes, né? Sim. Então vai se perdendo muito. Mas isso é fundamental. Uma das comprovações disso é um estudo chamado Estudo Finger. É um estudo super famoso. É um estudo que foi feito entre 2009 e 2011 na Finlândia. Estudo Finger. De Finlândia e de geriatria, de idosos. Um estudo feito só com idosos. Quase 3 mil idosos. Acompanhando durante 2 anos. Esses idosos mostraram que todos os grupos comparativos, quem fazia e quem não fazia, quem mais se beneficiou, ou seja, o grupo que menos teve o aparecimento das doenças degenerativas, inclusive Alzheimer, era o grupo que tinha 5 atividades em conjuntos, ou seja, elas praticavam as 5 atividades. Quais eram? A primeira é essa da questão social, vida social. Olha só. É um dos 5 pilares da prevenção do Alzheimer. Então, vida social. A outra foi isso que a gente já vem comentando, estimulação cognitiva, exercitar a cabeça de diversas maneiras. A atividade física. Não tem jeito, né, doutor? Esse tá sempre. Aí entra a alimentação, controle da alimentação.
né? Então, evitar os alimentos multiprocessados, né? Açúcar, gordura, dar tendência às frutas, verduras, legumes, o azeite, né? Que é da dieta do Mediterrâneo, as frutas secas, né? E, por último, a questão do controle dos fatores de riscos, né? Então, controlar a pressão, diabetes, ter um acompanhamento médico, né? Então, o check-up, o famoso check-up é importante no sentido de prevenção. A partir do momento que a gente consegue ter todos esses domínios em prática, e aí, mais uma vez, a vida social, aí sim a gente consegue fazer uma boa prevenção do aparecimento do Alzheimer. Mas não adianta atuar só num componente, né? A gente cuida do corpo, cuida da mente e deixa a vida social para lá, né? Ou não cuida da alimentação. Então, são todos os aspectos importantes. Ah, mas o estudo foi feito na Finlândia, não tem nada a ver com o brasileiro. Não, esse estudo já foi replicado, inclusive por professores da USP, grandes nomes da nossa... os brasileiros, né, da USP, fizeram, retomaram e foi exatamente a mesma constatação desse estudo Finger de 2009, e isso é uma realidade e a gente precisa pensar mais uma vez em todos esses aspectos. E nós tivemos a comprovação disso, né? Pandemia 2020, as pessoas isoladas, as doenças vêm aparecendo, infelizmente, né? Então a gente percebe o quanto o isolamento, né? Às vezes você ficar uma semana em casa descansando, sem contato com ninguém, a gente às vezes precisa, por causa da agitação, você quer ficar ali quietinho, ir pra roça, né, André? Ficar lá isolado de tudo, mas chega um momento que você precisa, e a gente sentiu muito isso na pandemia, que a gente não podia sair, né? E o nosso corpo respondeu isso, né? Então a gente retomar isso, né? Buscar ali alguma coisa que você goste, que te dá prazer e fazer, né? Seja ir na igreja, ir dar uma volta no shopping, viajar com as amigas, ir na casa do idoso, na Casa Viva Vida, enfim. Tem atividade, vá, faça. Você está vivo e tem que aproveitar, né, doutor? Perfeito. E juntar o útil ao agradável. Sim, é verdade. Né? Isso que tem muitas opções. É um tratamento, opções. Mas uma opção de dar risada também. Como todo mundo pergunta, qual que é o melhor exercício para a cabeça cerebral? É o exercício que te dá prazer. É esse, porque não adianta começar, faz um mês e para. Não adianta, tem que ser uma atividade realmente que seja prazerosa. Aí entra de novo a socialização. Às vezes ir com alguém, né, que vai te animar, puxa, hoje eu tô querendo sair de casa, hoje eu tô desanimado. Alguém vai lá e te anima. Né? Então, manter-se animado. Então, precisa ser uma atividade prazerosa, que aí sim a gente junta o útil ao agradável. Com certeza. Doutor, a gente já está caminhando para o final, mas rapidamente eu gostaria que o senhor reforçasse, então, aí os sinais para que a pessoa que estiver percebendo isso já busque a ajuda de um profissional, porque, como o senhor bem destacou, é ele que vai poder te ajudar a entender se é um esquecimento bobo do dia a dia, é uma desatenção ou realmente é algo a se preocupar. Perfeito, né? Então, as falhas mais comuns são as falhas de memória recente, associada à questão de dificuldade de atenção, de concentração, desorientações temporais, né, confusões com datas ou confusões no deslocamento, a questão espacial. Tá? Essas são as principais manifestações atrapalhando o seu dia a dia. Tá? Independente disso ser considerado doença ou não, sempre tem como tratar, temos como prevenir, independente do grau que esteja, né? Mesmo sendo leve, moderado, no quadro, tudo tem tratamento, tá? Tudo tem tratamento. É um tratamento que envolve uma equipe, que envolve a família principalmente, envolve vários profissionais, mas a gente consegue sim, independente de estar usando remédio ou não, oferecer uma melhora da qualidade e a gente consegue dar mais suporte ao paciente e o familiar. Com certeza. Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, médico geriatra, hoje ao vivo conosco aqui no programa Abre Aspas. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela presença aí. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigado, Vanessa. Um abraço a todos. Doutor, para quem quiser seguir nas redes sociais, tem também, né? Também. Tem Celso Guido Leles. Celso Guido Leles. Com dois L's? Com dois L's. Com dois L's, exato. Gente. É fácil. Lá sempre tem algumas dicas também. Agradecer o André pelos trabalhos técnicos. Mandar um abraço pra Grazi, né? Parabéns aí pra Grazi, aniversário aí dela hoje. Deus abençoe. Agradecer você pela companhia, pela participação. Fiquei muito feliz, pessoal, participando aqui. Continue sempre conosco, sugerindo temas.
temas, assuntos, convidados. Será para nós uma alegria trazer para você um tema aqui na Rádio Canção Nova. Bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.